Engenheiros, engenheiras e simpatizantes. Prof. William. Estática de estruturas. Vigas isostáticas. Vamos resolver uma viga isostática biapoiada com dois balanços. Então, veja aqui. Viga com 10 metros de vão, dois balanços de 3 metros, tornando a viga assim simétrica em relação a um eixo que passa pelo centro dela. Uma carga distribuída uniformemente, 8 kN a cada metro. Então vamos aproveitar aqui e calcular a reação de apoio. Para uma viga dessa é bem fácil, porque por ser simétrica, metade do carregamento vai para VA, metade do carregamento vai para o VB. Metade, 3 mais 5, então 8 metros, a esquerda vai para o VA, 8 metros dessa viga, a direita vai para o VB. Então 8 metros, 8 kN a cada metro. Então 8 vezes 8, 64, 8 vezes 8, 64. Então o nosso VA é igual a VB, que é igual a 64 kN. Para traçar o diagrama de esforços solicitantes, nós vamos dividir cada trecho, atribuindo a ele uma distância, uma seção em relação à origem. Nós vamos adotar aqui o ponto C como origem do eixo X. Aqui, ó, eixo X. A origem é em C. E seccionar em cada um dos trechos, entre C e A, entre A e B, entre B e D. Primeiro, entre C e A. O meu X começa em 0 e vai até, no máximo, 3 metros. Então, eu coloquei aqui, ó, só o desenho, cortando entre C e A e olhando para a esquerda. Coloquei o desenho e vou agora primeiro montar as equações somente do cortante. O cortante é o V de X, é essa força para equilibrar esse pedacinho da viga. Então, eu tenho aqui uma carga distribuída de 8 kN por metro em X metros. A força resultante aqui é a área da figura. Então, 8 vezes X, aplicado no centroide, bem no meio. Então, menos 8x para baixo, menos Vx. Então, menos 8x menos Vx igual a zero. Somatório de forças tem que ser igual a zero para equilíbrio. Então, Vx igual a menos 8x. Entre A e B, vou também cortar aqui numa seção genérica e chamar essa distância de x. Desenhei aqui, ó. Entre A e B, chamei de x a distância do ponto C até a seção. Só que agora, entre A e B, aparece a reação de apoio de 64 kN que nós tínhamos calculado. Quanto vale o Vx? Então, a força distribuída vale 8 vezes x aplicado no centro. Então, menos 8x. Menos Vx do cortante. Só que agora eu tenho uma força para cima de 64 kN. Isolando Vx, menos 8x mais 64. Ou 64 menos 8x. E o mesmo procedimento eu faço para o balanço da direita. Corto entre B e D e olho para a esquerda. Desenhei aqui, ó. Cortando no balanço da direita e olhando para a esquerda, eu tenho a carga, 8 kN por metro em x metros. Então, 8x para baixo. Só que agora eu tenho 64 do apoio VA e 64 do apoio VB. E o Vx. Somando tudo tem que dar zero. Isolando o Vx, 64 mais 64, 128, menos 8x. Então, as três equações que nós montamos, menos 8x, a equação de uma reta, válida entre 0 e 3, que é o balanço da esquerda. O cortante entre 3 e 13, x igual a 0, 3 mais 10, 13, mais 3, 16. X de 0 a 16 metros. De 3 a 13, de 3 a 13, o x de 3 a 13, a equação é 64 menos 8x, também é uma equação de uma reta. E por último, no balanço da direita, o x vale entre 13 e 16 metros. Então, o cortante, ele também é uma equação de uma reta, 128 menos 8x.
Tudo que nós fizemos agora para o cortante, o esforço cortante, vamos fazer para os momentos fletores. Os mesmos cortes, as mesmas seções. X entre 0 e 3, X entre 3 e 13 e X entre 13 e 16, em cada uma das seções. O mesmo desenho, só que agora ao invés de olhar o V de X, vamos olhar o momento fletor. Qual é o momento fletor que eu devo colocar na seção para equilibrar esse pedaço da viga? Ou seja, o somatório de momentos tem que ser igual a zero para esse novo sistema. Então, existe uma força aqui de 8x para baixo, aplicado bem no centro, em x sobre 2. Então, da seção até a força de 8x, a distância é x sobre 2. Força vezes distância, momento. Momento m de x, está no mesmo giro da força de 8x aqui, ó, mesmo giro. Então, se eu coloquei o 8x como giro negativo, o mx também tem um giro negativo. Então, menos mx. Esse somatório tem que ser igual a zero. Isolando o mx é igual a menos 8 dividido por 2, 4. X vezes x, x quadrado. Então, a equação do momento no balanço é uma parábola de grau 2. Mesmo procedimento para o trecho entre A e B, no vão entre A e B, o X passou do apoio, passou de 3 metros, começa em 3 e vai até 13 metros. Então, nós temos uma força de 8x, distância de x sobre 2. Temos o mesmo giro do momento m de x, menos mx, ou seja, igualzinho ao anterior. Qual que é a novidade? Uma força de 64, olha só, em torno da seção, 64 está girando contrário. Então, se eu adotei o mx girando negativo, o 64 está girando positivamente. 64 vezes, qual que é a distância até a seção? Se tudo é x, essa distância aqui é x menos o 3 do balanço. Então, 64 que multiplica x menos 3. Isolando o mx, 64 vezes menos 3 dá 192, 8x vezes x sobre 2 dá 4x quadrado, e 64 vezes x. Também é uma equação de grau 2, polinomial de grau 2. E o mesmo procedimento eu faço no balanço da direita. Distância x, lá do ponto C até no balanço, entre B e D, distância x, só que agora entra mais um apoio com 64 kN para cima. Então, tudo que eu tinha antes, entre 13 e 16, x entre 13 e 16, eu tenho também para o balanço da direita. 8x, que é a força distribuída aplicada no meio, x sobre 2. O mx girando no mesmo sentido da carga, então menos, menos. Só que o 64 gira no sentido contrário. Contrário de negativo é positivo. Então, 64 menos esse pedacinho que é 3 metros. 64x menos 3, força vezes distância. Essa outra força de 64 também gira positivamente. O mx é negativo e esse 64 também é positivo. Que distância que é essa? Tudo é x menos essa distância de C até B, que vale 13 metros. Então, 64 que multiplica x menos 13. Fazendo as continhas, menos 1024, 64 vezes menos 3, 64 vezes menos 13. Deu menos 1024. 64x, 128x. 8x que multiplica x sobre 2, 4x quadrado. Também é uma equação de grau 2, parábola de grau 2. Como é que eu traço os diagramas? Retas. Uma reta que vale entre 0 e 3. Se eu colocar 2 pontos, eu uno esses 2 pontos para um segmento de reta, porque eu sei que é uma equação de uma reta. Que tal x igual a 0 e x igual a 3? Para x igual a 0, 8 vezes 0, 0. Então, 0, 0. Primeiro ponto. O outro ponto que é válido é para x igual a 3. 8 vezes 3, menos 24. X igual a 0, x igual a 3. Para x igual a 3 dá menos 24. 0, 0,
3 menos 24. Tenho 2 pontos. Com 2 pontos, eu traço um segmento de reta. E o mesmo procedimento para essa reta entre 3 e 13. Entre 3, na segunda reta. 3, 64 menos 8 vezes 3, 40. 3 deu 40. Coloca esse ponto aqui. Para x igual a 13, 64 menos 8 vezes 13 dá menos 40. Então, 13 menos 40. Esse ponto aqui. 2 pontos, une por um segmento de reta. E, por último, o cortante do balanço. Aqui vale entre 13 e 16. 13, 128 menos 8 vezes 13 dá 24. Então, 13 e 24. Achou o primeiro ponto. Para x igual a 16, 128 menos 8 vezes 16 dá 0. 16, 0. Outro ponto. 2 pontos, une por um segmento de reta. E o mesmo procedimento eu faço com as parábolas. Parábola de grau 2, parábola de grau 2 e parábola de grau 2. Tá? Então, a primeira parábola, menos 4x². Precisa de 3 pontos. Você pode colocar aqui 0 no meio, 1,5 e 3 metros. Tá? Então, achou o ponto, primeiro ponto, o segundo ponto e o terceiro ponto. A mesma coisa eu posso fazer aqui na terceira. Ó. Essa terceira equação, essa aqui, essa terceira, vale entre 13 e 16. Que tal em 13, 14,5 e 16? Se você colocar 13 aqui no x, ó, 13, você vai encontrar menos 36. No diagrama de momento fletor, você não coloca sinal. Para cima, os valores são negativos, você já sabe que são valores negativos, e para baixo você coloca valores positivos. Então, o diagrama de momento fletor, a gente não coloca o sinal. Então, para cima é negativo. Então, essa conta aqui, quando você colocar x igual a 13, você vai encontrar menos 36. Menos 36. Coloca 14,5, bem no meio aqui, ó, x igual a 14,5, calcula essa altura, e para x igual a 16 deve dar 0. Então, você tem 3 pontos. E só existe uma parábola de grau 2 que passa por esses 3 pontos. 3 pontos. Tá? Mas o interessante está aqui no vão entre A e B. Entre A e B, ele atingiu o momento máximo. Aonde o momento é máximo? Aonde o cortante é 0. O cortante é 0 na segunda equação. Segunda equação, 64 menos 8x. 64 menos 8x. Onde o cortante é 0? Então, cortante, 64 menos 8x igual a 0. Isolando o x, 64 dividido por 8, 8 metros. Então, do x igual a 0 até 8 metros, o cortante aqui passa pelo 0. Aonde o cortante é 0, 8 metros, o momento é máximo. Só que a equação do momento no segundo trecho é essa aqui, ó. 192, negativo, 64x menos 4x². Eu sei qual é a equação de qualquer momento no segundo trecho. Só que em x igual a 8, o cortante é 0. Então, eu coloco x igual a 8. Então, 64 vezes 8, menos 4x². Menos 4 vezes 8 ao quadrado. Então, fazendo essa operação, dá 64 kN metro, que é o momento máximo no vão entre A e B. E assim nós temos o momento máximo e os diagramas de esforços cortantes e momentos fletores da nossa viga biapoiada com balanço. Ok, galera? Tchau!